Máxima FM. Saia ZYW 700, canal 298, frequência de 107,5 MHz. Emissora de radiodifusão comercial. Uma emissora da Rádio Portal do Sul FM Limitada. Onda Alta, Rio Grande do Sul. Você ouve a partir de agora, na Máxima FM, Constelação Familiar, com Sônia Zanetti Carbone. Muito bem, gente, 10h06, manhã de terça-feira. Bom dia, Soninha! Buongiorno, bom dia, buenas! Buenas, Raja! De volta? De volta, que bom, né? De volta, para falar mais sobre constelação. Que maravilha! Como é que foi o curso, hein? Conta pra gente. Foi ótimo, como eu te falei, era um assunto bem diferente do que eu tinha trabalhado até hoje. Sim. Então, e vamos ter muitas novidades terça que vem. Eu não vou falar hoje, né? Tá bom. Porque a gente fala terça que vem sobre as novidades que eu tô trazendo em função dessa formação que eu fui fazer lá em Maceió. Que maravilha. Daqui a dias você vai. Sim, a gente vai. Mas não conhecer aquele lugar maravilhoso. Não é para curso, né? Mas é verdade. Tem muita novidade vindo por aí. É uma área, a bioenergética, que era o tema, como a gente pode modificar, alterar a energia do teu corpo. Que o Reiki faz isso, né? Sim. O Reiki faz isso e a bioenergética trabalha de uma forma a equilibrar. Certo. Né? Então, eu Nossa, fui com esse intuito para ajudar o meu cliente, a proteger o meu cliente de constelação. Tanto antes quanto depois. E a gente consegue, através dessa metodologia que a gente aprendeu lá, com o professor João Bastos, a medir essa mudança energética que acontece na pessoa. Maravilha! Isso. Então, deve ter sido muito legal. É bem interessante que me despertou para algo maior agora. Que eu vou falar terça que vem. Ai, meu Deus, essa Sônia é sempre uma novidade, gente. Eu nunca vi essa mulher não para nunca. Sabe aquela pessoa que adora mudar os móveis de casa? Que Sei, minha mãe. Tá. Então, assim, essa pessoa sou eu. Só que eu parei de mudar os móveis de casa, mas agora eu mudei para outra área. Certo. Faz parte. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mudanças sempre são boas. É verdade. Sempre são muito boas. Verdade. Qual é o nosso assunto de hoje, Soninha? Como eu tinha comentado, a gente vai falar sobre adoção, ter filhos, não ter filhos, dificuldades de engravidar, que é um assunto, assim, bem comprido para ser trabalhado. Provavelmente vai uns 2 meses só pra gente falar sobre isso. Então, hoje estou sem os bonequinhos, mas foi porque eu vou dar um apanhado geral sobre essa questão de ter filhos, não ter filhos. Vamos lá. Nós somos programados biologicamente para gerar vida. Ter filhos. Para ter filhos. Sempre quando eu falo, é sobre o ponto de vista sistêmico, das dinâmicas das famílias do ser humano. Os animais também são assim, as plantas também têm lá suas sementes para manter a vida na Terra funcionando, nesse planeta, para ele poder fluir, correto? E você conhece, com certeza, alguém que queria muito ter filho e não conseguia, ou teve muita dificuldade, fez tratamentos por muitos tempos. Outros que não querem nem ouvir falar de ter filhos, não querem de jeito nenhum. Outros que tiveram que fazer inseminação artificial, né? Sim. Você já ouviu falar muitas vezes de barriga de aluguel. Sim. Enfim, de pessoas de outra família, ou da mãe que gerou para a filha. Então, são muitas dinâmicas. Bom, vamos de uma forma geral. Primeira coisa, dar a continuidade à vida, ter filhos, é a maior honra para nossa família. Tá? Certo. Porque o jeito de honrar o nome, o sangue dos nossos antepassados, dos nossos pais, é colocando um filho no mundo, continuar. Correto. Aí as pessoas podem me perguntar, tá, e aquele que não quer ter filho, então desonra? Não é tão não é grosseiro dessa forma, não é tão reto assim. A caminhada das constelações não é uma linha reta, como eu já falei várias vezes. Sim. Então, eu tive filho. De uma forma, eu servi a vida, honrei meus pais, os pais do meu marido, e passamos esse sangue adiante, porque o nosso filho tem metade do meu sangue e metade do sangue dos pais deles. Então, essas duas famílias estão representadas nele, estão servindo a vida. A pessoa que não quer ter filho, para não ter consequências negativas para a saúde, trabalho, assim por diante, então sirva a vida de uma forma diferente, por exemplo, ajudando ONGs, serviços comunitários, fazendo um trabalho que sirva à vida, que promova a vida e não a morte, certo? Então, não tá errado, porque a pessoa que decide não quero ter filhos, tem outros emaranhados por trás. Por exemplo, talvez tenha na história familiar dessa pessoa mulheres abusadas, mulheres que morreram no parto, ou que perderam filhos no parto, vítimas, talvez nessa família tenha algum tipo de
um assassino, por exemplo, que privou uma outra família de ter uma mãe ou um pai. Gente. São muitas histórias que permeiam o fato da pessoa não querer ter filhos. Que elas não é um desejo dela, é uma coisa que veio desde sempre, que não tem uma explicação. Existe uma área que se chama psicogenética, que é o estudo do DNA emocional que passa, que fica gravado no nosso DNA. Desses eventos importantes que aconteceram na nossa família. Como, por exemplo, uma mulher que foi abusada e teve um filho em função disso. Então, isso passa adiante, esse trauma, e às vezes as pessoas tomam decisões achando que é por mim. Só que não. Só que não. Outra dinâmica. Cuida o horário, porque hoje tem tanta assunto que eu vou me passar, né? Eu me passo rapidão. Outra dinâmica que acontece muito. Um quer muito ter filho e o outro não quer, digamos, do casal. O sistema familiar daquele que quer ter filhos no casal, isso eu estou vendo muito isso nos atendimentos, está surgindo muito, porque conforme eu vou trabalhando aqui, vão surgindo as demandas lá. Olha só que interessante. Sim, por isso que eu disse, esse é um meio de comunicação que está sendo muito útil para as pessoas acordarem para o que está acontecendo. Verdade. O que acontece? Tanto quando um casal, um é estéril e o outro não, ou um quer ter filho e o outro não, o sistema familiar dá um jeito de fazer com que essa pessoa tenha um filho, seja pela infidelidade ou separação, enfim. Tá? Ou então, situações piores ainda. Um só quer ter filho muito, muito, e o outro não quer, e eles têm um filho. Acontecem emaranhados muito difíceis para essa criança, como perda de um dos pais, uma criança extremamente doente, os sintomas, as crianças trazem sintomas para trazer à luz, olha para isso no teu sistema familiar. Cara, sim. Por exemplo, pessoas que sentem uma raiva muito absurda, medos. Esses dias uma pessoa me perguntou, mas eu tô grávida, eu posso assistir constelação? Sim, deve fazer a constelação do parto. Principalmente uma mãe medrosa, cagona. Que legal! É muito bom. A mulher que eu te falei, que é das novas constelações, que está agora semana que vem aqui no Brasil, em São Paulo, Brigitte de Brides. Ela é a autora, a criadora das novas constelações, e ela fala muito sobre isso. Sobre como o bebê é extremamente beneficiado com a constelação da mãe constelar, porque já libera ele, porque na gravidez, na gestação, é a maior conexão que existe entre mãe e filho, né? É a maior de todas. Então ali você libera essa criança criança se libera de todas essas histórias familiares. Que legal, Então ela é super, ela recomenda muito. Ela é uma marroquina que mora na Espanha, e ela está pelo mundo todo divulgando as novas constelações, e esse mês de fevereiro ela está no Brasil. Eu queria estar lá, a Sônia mas está assim, se mordendo. a Sônia está se mordendo, mas não pode, porque senão a gente tem que escolher, né? Sim. Mas é um assunto que me chama muito a atenção, muito interessante. Sempre quando alguém me traz uma demanda que não consegue ter filhos, primeira coisa, eu vou investigar da pessoa, como foi a infância dela, se foi bom ser filho. Sim, entendi. Então, ali mas se foi bom ser filho, então a gente olha um pouquinho mais atrás. O que é esse um pouquinho mais atrás? A linha da mãe e a linha do pai, para ver se houve alguma perda de filho prematuro, né? Talvez, acontece muito, essa mãe dela, dessa cliente, ela era uma das filhas mais velhas, teve que criar aquele monte de filho, a própria mãe já não queria ter filhos. Então, eu quero, mas a minha mãe não queria, então fica aquela, nós somos muito leais aos, só que é sem saber, é inconsciente esse movimento. Então, por isso que o estudo da história familiar te abre 1001 possibilidades, te libera para ter filhos. Num desses atendimentos que eu fiz ano passado com relação a isso, essa moça teve muitas dificuldades de engravidar, muito, ela conseguiu. Até foi depois que eu atendi ela que ela engravidou, né? Mas a gente não saber. Mas aqui libera algumas coisas. Sim. Então, quando ela me contou a história, ela é a filha mais nova, o irmão dela também perdeu filhos. Nossa. Tá? A mãe perdeu filhos, 3 filhos. Os primeiros filhos ela perdeu e os últimos também ela perdeu. Então, uma vida muito sofrida. E nós, filhos, por incrível que pareça, gostando ou não dos pais, não interessa. A gente não se permite ser mais feliz que os nossos pais. Nossa, gente. Então, através da constelação, a gente se libera disso e vê que a gente não pode resolver essas questões dos nossos pais. Principalmente se a mãe era muito desejosa de ter filhos, se ela queria muito, 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 muito ter filhos e não conseguiu.
Eu vou trazer modelos, exemplos, usando os bonequinhos para mostrar como é que são essas dinâmicas. Às vezes também essas pessoas que não querem ter filhos de jeito nenhum, se você coloca em constelação com bonequinhos ou com pessoas, a pessoa que representa ela vira de costa para o sistema. O bonequinho está de costas para tudo isso. Ele não quer ver, ele não quer pertencer a essa família. Então, uma das formas de não fazer parte dessa família é: eu não vou ter filhos. Acabou aqui. Nossa, gente. Isso não vai seguir adiante. E às vezes não é porque ela não gosta dos pais, mas é que lá atrás alguém foi excluído da família. Certo. Alguém não faz parte. Por exemplo, o vô teve um filho fora do casamento e ele nunca foi aceito, ele sempre foi rejeitado, não foi aceito, todo mundo odeia, porque o que acontece nessas traições que tem filhos fora do casamento é que o filho, que não tem nada a ver com a história, paga o pato. Sim. As pessoas olham para ele e veem o retrato da traição do pai. Uhum. Então ele se torna a prova física e descarregam tudo isso. Sim. Essa pessoa não tem nada a ver com isso, tá? A questão da traição, nós vamos falar mais adiante essa questão da traição, porque ela assim, tem 1001 pernas, é tipo um polvo, né, de tanta perna que tem. Certo. Mas dá para entender algumas coisas. Primeiro, a traição não acontece por culpa de uma pessoa só. Sim, é verdade. Tá? Então, sempre é 50% de cada um. Uhum. Se temos um problema entre o casal, é metade de um, metade de outro. Uhum. As responsabilidades precisam ser assumidas 50-50. Isso é um processo normal. Então, quando acontece de um antepassado nosso, seja na linha dos meus pais, ou seja na linha dos nossos avós ou bisavós, que houveram esses filhos fora do casamento e nunca foram aceitos, não entraram em herança, a gente está vendo muito isso, estou recebendo muitas famílias. Uma coisa muito bacana que está acontecendo comigo é muitos casais vindo fazer constelação junto. Olha, resolveram. Só. Isso para mim está sendo assim uma coisa incrível, inacreditável. Os homens estão acordando até hoje de manhã, uma das meninas pediu. E os homens vão participar, eles estão vindo muito, muito, muito. Os casais indo muito participar, que sabe? Bom, gente, isso, que maravilha! Sim, porque é só participando para você ver o benefício que você tem. Porque é uma aula, tá? Não é nada de espetacular. Um dia que se você quiser participar, com certeza, venha, porque aí você fica mais fácil até pra gente conversar aqui a respeito disso. Sim. Então são tantas dinâmicas, por caso ter filhos, não ter filhos, dificuldade em engravidar ou não, que só sentando com você, estudando a tua história e vendo todos esses acontecimentos, às vezes só conversando resolve o teu problema. Olha só, gente. Às vezes só conversando. Então, nós temos que lembrar que são muitas questões por trás desse servir a vida. De colocar à disposição da vida, que esse é a nossa função maior. Então, quando você olha para o seu filho, tu diz, uau, ele representa tudo de bom que veio dessas duas famílias. Exato. Então, se alguém está escutando ali, está assistindo aí, não quero ter filhos, não estou envolvido com nem nada que seja beneficente ou dessa forma mais serviço. O meu trabalho é, por exemplo, algo mais sistemático, não tem nada a ver com servir a vida. Entra em contato para a gente encontrar um modo confortável para você servir a vida e não sofrer com doenças, porque é normal. Eu já vi várias pessoas que não querem ter filhos passando por diversas doenças, problemas financeiros, conflitos. O casal sabe, o casal não vai, falta alguma coisa. Eu não vou obrigar você a ter filho, pelo amor de Deus, sim, não é nada disso. Mas é olhar para a vida de um jeito diferente, entender a tua história e ficar tranquilo. É muito comum essas pessoas que não querem filhos, é comum, não estou dizendo que é todo mundo. Comum, muito medo, serem pessoas muito medrosas, medo de enfrentar o diferente, o novo. O que é isso? Que não nasceu com você, não te aconteceu nada de extraordinário na sua vida para você sentir isso, com esse medo ou com certos sintomas físicos, né? Já. Tu pensa? Mas é que é tão interessante, é tanta coisa para falar. É bem legal. O tempo passa muito rápido. A gente também não falei da questão da adoção, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, a adoção, a fertilização. Esses embriões que ficaram lá, estão congelados, eles são filhos. Precisam ser olhados. E no momento que você congela os embriões, já é a primeira rejeição. Quando você tira de dentro do seu corpo, é a primeira rejeição. Quando você coloca esse embrião na barriga de aluguel, agora, primeiro ela foi rejeitada pelo sangue. Essa outra família acolheu. Então, já essa criança está vinculada a 2 sistemas. Nossa. Aí você tira a criança dessa pessoa e pega para você. A segunda rejeição. Essa criança terá problemas, com certeza. E eu já tenho, assim, vários depoimentos de pessoas que adotaram
E estão tendo muitas dificuldades com os filhos, principalmente quando chega na adolescência. A adolescência já é uma época crítica por causa da baixa dopamina que acontece no organismo. Normal, né? Que é normal. Que é aquela questão, estão sempre com sono, nada presta, nada gosta, se trancam em casa, ou então não param em casa. Sim. Porque é um processo natural do organismo. Claro. Isso é um processo natural. Que os pais precisam entender que é o tempo que as crianças se sentem mais inseguras em função, porque a dopamina dá essa sensação de prazer, de querer a vida, e chega uma fase da adolescência que parece que só quer morrer, né? Tudo quer morrer. Então, entender isso. E ali surgem principalmente as raivas, que não tem uma motivação aparente. Sim. Não é por causa daquilo ou daquilo, aparece, simplesmente. Aparece, a pessoa está sempre revoltada, briga com todo mundo, ela não gosta de mais nada, Então, se é uma questão de adoção, nós precisamos olhar, porque essa criança está em busca do pai e da mãe, mas principalmente da mãe biológica. Então, um olhar diferente, e a constelação proporciona esse olhar diferente para essa mãe biológica, e diz assim, essa sempre será sua mãe. Sim. Tá? E tem pessoas que negam que essa criança tem um pai e tem uma mãe. E você tem que ser muito grata a esses pais, que devido ao que aconteceu na vida deles, esse presente veio para você, que talvez não podia ter filhos. Exatamente. Então, terça que vem eu vou trazer uns bonequinhos e começar a contar fatos de pessoas, né? Mostrar nos bonequinhos de clientes que eu atendi, esses exemplos. Os exemplos. De pessoas com dificuldade de engravidar, pessoas que engravidaram, enfim, e perderam. E outras dinâmicas que vão surgindo nos filhos que nascem pós perda de filhos. Que legal isso, cara. Sensacional. Muito importante e interessante. Terça tem mais? Terça tem mais. Voltamos ao normal, né? Alinhamos de novo. Talvez na terça de carnaval não, mas eu não sei se eu vou estar ou não. Mas a princípio agora segue normal. Tá bom então, Soninha. Espero que de alguma forma a gente... Meu Deus do céu. Abra novos horizontes para as pessoas, absoluta. Né? Até a próxima terça, Até a próxima terça-feira. Um beijão. Super semana para todo mundo. Show, galera, 10h22, bloco de comerciais. Eu já volto com Manhã Máxima para você aqui na sua 107.5. Você ouviu o programa Constelação Familiar com Sônia Zanetti Carbone, aqui na sua Máxima FM.